E aí, pessoal, bora seguir nossa semana? Já acostumou com a abertura? Então, dando continuidade direta, né? Vamos pegar assim, a gente viu, ainda está tudo clássico, né? Tem equações de Maxwell, escrevemos as equações em termos dos potenciais e vimos que os potenciais são ambíguos, né? De certa forma, tem uma arbitrariedade na escolha deles, que é o que a gente chama de transformação de calibre. A gente viu para um problema simples, né, um campo magnético uniforme, temos duas escolhas diferentes que dão o mesmo campo magnético, e a relação com a transformação de calibre que relaciona os dois. Então, continuando aqui para a gente acabar a parte clássica, a gente vai acabar a parte clássica nesse vídeo e começar pelo menos chegar na equação de Schrödinger, com o campo eletromagnético externo. Então, a primeira coisa, vamos começar com força de Lorentz, né? Parte clássica aí, força de Lorentz, lagrangiana. Depois a gente chega na hamiltoniana clássica, né? Da hamiltoniana a gente consegue relacionar com a equação de Schrödinger. Então vamos embora. A brincadeira é, a gente obviamente está em física não relativística. Você sabe que essa aqui é o que a gente força de Lorentz. É a equação que descreve a dinâmica de uma partícula de massa m, carga q, num campo elétrico e magnético. Se fosse relativístico, a única diferença aqui é que teria aqui nesse cara teria que ter o termo relativístico, né? Esse divide por raiz de 1 menos v ao quadrado, aqui dentro dessa derivada. 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. Fiz c igual a 1. Mas ok, esse aqui é o nosso problema. Só, toda vez que eu escrevo isso, eu tenho que fazer esse comentário, tem nada a ver com o nosso problema quântico, né? Mas se você multiplica por v os dois lados, esse termo é v derivado de v, então é meio da derivada de v ao quadrado. Então, se ficar a derivada, meio v ao quadrado, você multiplica v, faz o produto escalar com v, esse cara é o produto escalar de v, esse é um produto vetorial de v com b, então aqui é zero. Então fica só isso. Então, esse cara é a sua energia cinética. Então, a variação de energia cinética é o... Esse é o teorema de trabalho de energia, né? Esse cara é só potência. Então, o campo magnético não realiza trabalho. Só queria falar isso. Então, a variação de sua energia cinética, um d epsilon. Esse epsilon é energia cinética, só para não usar e para não confundir com campo elétrico. Então, quer dizer, manda esse dt para lá, corto esse aqui é dx dt, né? Corto o dt. Então, esse daqui é o trabalho. Então, o trabalho do campo eletromagnético externo é dado pelo campo elétrico só, né? Porque o campo magnético não muda a energia cinética da sua partícula. O campo magnético entorta a partícula. Então, ele muda a direção da velocidade, mas ele não muda o tamanho do vetor velocidade. Tudo bem. Agora, a questão é que, dada aquela equação de movimento, por que eu escrevi? Não sei se o som está pegando o vizinho tocando, ou um saxofone, acho que ele está tocando. Mas agora ele parou. Não sei, ele toca várias coisas. Toca flauta. Vamos ver. Então, a Lagrangiana que dá aquela equação de movimento é essa Lagrangiana aqui. Então, se tem um potencial vetor, para que a Lagrangiana não tem campo elétrico e magnético. Tem um potencial vetor, potencial escalar. Então, vamos verificar que a força de Lorentz sai dessa Lagrangiana. A primeira coisa é definir momento. O momento, esse é um problema um pouco diferente, você deve ter visto em mecânica analítica, mas que ele tem um termo linear em V. Então, se você ignora esse cara, é um problema que parece padrão, né? Energia cinética seria o φ, o Qφ, uma energia potencial. Mas aqui tem esse cara que não é usual, que é um termo linear em V. Então, quando você deriva a Lagrangiana com relação a V, tem o mv, mas aparece esse QA. Então, lembra, esse aqui é a definição de momento. Então, seu momento não é mv. Quando você tem em geral, quando você tem um campo eletromagnético externo, só vai ser mv se não tem campo magnético e for eletrostático. Então, isso vai ser só φ de x, é um problema usual. O campo elétrico é uma força, o Q vezes o campo elétrico é uma força normal dentro de lei de Newton. Mas beleza. Então você guardou esse cara, você tem sua equação de movimento e equação de Euler-Lagrange. Esse aqui dentro é o P, já está resolvido. Falta calcular esse cara aqui. Então vamos calcular ele por
Vamos calculando por pedaço. Então, pegar o gradiente de L de componente I. Lembrando que lá o seu Lagrangiano tinha o termo V com A e menos que φ. Então, a derivada aqui é de componente xi, né? Aqui é derivada I do φ. Aqui, para que forma do Lagrangiano, velocidade e posição são considerados independentes. Então, a derivada não atua na velocidade, mas ela tem que atuar aqui, a derivada em x, porque a priori a é função de x e t. Então, aqui é a derivada i do AJ, porque esse J está somado aqui, é o produto escalar de VJ com o produto escalar de V com A. Então, aqui é VJ, AJ. Isso eu escrevo em componente porque eu nem sei escrever na notação usual, né? Mas acho que é claro que é isso. Então, agora vamos jogar o outro lado, do lado esquerdo, antes de jogar tudo. Então, do lado esquerdo desse cara a gente já calculou, componente I. Tá, é o MVI e o QAI. Então, vamos derivar esse cara no tempo. M aqui ficou a derivada. Okay? Aqui, você tem que... Lembra que você tem... O seu A priori, ele é função de x e t. Então, aqui você tem o A que aparece. Faltou o Q, né? Aqui, desculpa, tem um Q aqui multiplicando. Então, você tem que derivar da parcial dele no tempo. Se ele depende do tempo, vai ter esse termo. Mesmo que ele não tenha uma dependência explícita no tempo, ele é função de x e x muda no tempo. Então, aqui tem que fazer a regra da cadeia. Então, a derivada de A com relação a x, derivada de x com relação a t. Então, a derivada do AI com relação a x, j, derivada de xj com relação a t. Então, o xj com relação a t é o vj. Então, aqui tem uma soma j e é o componente que você dá. E aqui faltou o q. Deu para entender, né? Então, agora vamos jogar tudo na equação. Esse lado esquerdo é a equação de Euler-Lagrange, esse é o lado direito. Esse pedaço aqui eu vou jogar para o lado direito. Então, eu vou deixar só isso para ficar com cara de lei de Newton usual. Então, m derivada aqui da velocidade. Olha que no lado esquerdo ficou Q, botei o Q em evidência. Esse termo daqui, agora aqui o Q eu não esqueci, o Q está aqui. O sinal de menos, porque eu joguei para o outro lado. Aí você tem o Q, todo mundo saiu fora. Aqui você tem esse termo, VJ derivada I, AJ, VJ derivada I, AJ, é esse termo, com sinal de mais. Esse cara eu joguei para o lado de lá, então ele vai ficar com sinal de menos. Olha, ele é VJ, agora é derivada JAI. Aqui é o oposto. Que é tipo um produto vetorial, né? Componente x AY menos derivada IX. AY menos derivada Y AX. Né? Seria o componente Z do rotacional aqui. Esse cara aqui, não vou fazer, mas faz. Isso é a componente I desse produto vetorial. Como é que se faz essa conta? Pega, o que é esse produto vetorial? O produto vetorial de um V com B. Então, é Epsilon IJK, VJ, BK. O que é o BK? É a componente K disso aqui, que é Epsilon KLM, derivada L, A, LM, derivada L, A, M. Aí usa o Epsilonzinho, Epsilon vezes Epsilon, em termos de delta, vai dar esse cara aqui. Então, isso eu vou deixar como exercício. Mentira! Esse termo daqui é a componente I do seu campo elétrico. Esse cara daqui é o campo magnético. Então, foi reproduzir a força de Lorentz. Então, pelo menos está garantido que a Lagrangiana... mas de onde tirou a Lagrangiana? Tem um jeito de explicar, mas eu acho mais apropriado no contexto de relatividade. Vamos dizer assim, eu inventei a Lagrangiana, então repara que ela aparece A e φ, e ela deu o campo elétrico e magnético certinho, né? Quando ele monta, né, a parte do campo elétrico e magnético em termos dos potenciais. Então, você já sabe lá da parte de equações de Maxwell, da parte homogênea, que você pode escrever em termos potenciais, então está tudo certo. Funcionou. Mas o que eu quero é o hamiltoniano. Eu fiz isso só para verificar que aquela Lagrangiana ela está certa. Ela reproduz uma partícula no campo elétrico magnético. Agora, o hamiltoniano é isso aqui, é transformado de Legendre. Então, esse é o momento, né? Então, é MV, QA, e aqui é menos escrever Lagrangiano, explícito. Olha que não tem potencial magnético, né? Então, digamos, o A corta, né? Porque parece que QVA mais menos QVA, cancela. Então aqui ficou mv ao quadrado, aqui é menos meio de mv ao quadrado, então fica mais meio de mv ao quadrado, aqui é menos QΦ, então menos ficou mais QΦ.
Só que então é como se fosse velocidade, tipo, energia cinética, né? Essa energia associada ao potencial escalar. Só que isso está escrito em termos de velocidade. Se for um formalismo hamiltoniano, ele tem que ser escrito em termos de momento, né? Posição e momento. Então essa velocidade você elimina ela assim, né? Então a gente tem velocidade, se divide, é um sobre mp menos qa. Esse cara é o momento. Então, agora sim, esse aqui é o hamiltoniano. Ficou aqui esse cara é v ao quadrado, né? Então p menos qa pp. Foi. Esse é o cara que a gente vai simplesmente transferir para a mecânica quântica, porque é fácil. O p em coordenada vai virar derivada. Aí agora acabou. Mas só para você ter digamos, tipo um macete, né? Quando você constrói, você tem que fazer toda essa conta toda vez, escrever Lagrangiano, pensar como faz para lá, para cá, não. Então, é uma coisa que se chama de acoplamento mínimo. Um lembrete para você construir esse hamiltoniano sem fazer a conta, né? Então, esse aqui seria a sua partícula sem o campo eletromagnético. Quando você liga o campo eletromagnético, você sempre pode pensar assim, o que ele faz, esse que se chama de acoplamento mínimo, ele muda o seu momento e seu hamiltoniano. Então, onde tem um momento, você escreve momento menos Q vezes A, e onde tem um hamiltoniano, você escreve o hamiltoniano menos Qφ. Então, se não tem carga, esses caras não têm, se tem carga, eles têm. Fazendo essa transformação na partícula livre, então ficou esse cara aqui e esse cara aqui. Você joga esse Qφ para o outro lado, é o hamiltoniano que estava no outro slide. Agora, finalmente, a gente vai começar nossa semana, né, de mecânica quântica. Então agora a gente já tem o hamiltoniano clássico. Vamos pegar essa partícula agora quântica nesse campo eletromagnético externo, esse campo eletromagnético clássico. Então quando eu digo que ele é clássico, é que esses potenciais eles são dados, né? Eles são agentes externos. É igual a força, ou a gente sempre fez, né? O oscilador quântico. Você tem a partícula quântica e tem a força, aquela força menos kx, né? Potencial meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Aquela força, a priori, não é quântica, né? É algum agente externo atuando no seu sistema quântico. Então aqui é a mesma coisa, o seu campo eletromagnético ele é externo atuando no seu sistema. Então aqui seria a sua equação de Schrödinger para a partícula no campo eletromagnético desligado, partícula livre, né? Então você liga o campo eletromagnético, vai fazer o seu acoplamento mínimo. Então aqui o seu momento trocou por isso, né? Aqui, voltando àquela forma do momento, e aqui, obviamente, tudo é função de coordenada, a gente vai usar a representação de coordenada. Então, o momento é menos IH cortado nabla. Essa aqui é a nossa equação de Schrödinger que a gente vai usar. Nossa equação de Schrödinger, não, desculpa, essa aqui é o nosso hamiltoniano. A gente vai botar na equação de Schrödinger. Tem um outro jeito de escrever, é só o que eu fiz aqui, eu tirei esse termo em evidência. Então ficou menos, para ficar numa cara mais usual, né? Então ficou menos h cortado ao quadrado, 2m, é como se o que você mudou é como se fosse a derivada. Então aqui aparece o nabla, junto com o nabla aparece esse menos i, que é h cortado a. Isso aqui geralmente que chama de acoplamento, esse aqui sobre h cortado. Então bota na equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger ficou a menos i h cortado, pi, assim, e o φ. Né? Então uma forma de você pensar nisso, agora em termos de mecânica quântica, o complemento mínimo, né, é reescrever isso de um jeito mais teoria de campo, porque aqui fica meio, tirando aqui meio evidente, né, fica com cara que o potencial vetor mudou, mais ou menos assim, mudou sua derivada, né? Você acrescenta esse termo no nabla. Se você passa esse cara para o lado de lá, o potencial escalar também você pode encarar como se ele mudasse a derivada no tempo, né? Você pode juntar ele aqui. Aqui fica com o sinal. Aqui, como era um menos, eu passei. Aqui, o φ aqui era mais, passei para o lado de lá, ficou menos. Aí eu botei i e i. Aqui tem que dividir para h cortado, porque aqui tem um h cortado. Então, esse cara ficou. Essa derivada no tempo ficou assim, essa derivada no espaço ficou assim. Esse é um jeito mais que se chama de teoria de campo, porque teoria de campo é assim que você encara esse acoplamento mínimo
como que você chama de derivados, você introduz derivados covariantes. Então, só derivado no tempo, mesmo que você fez relatividade geral, a lógica é a mesma. Eu não vou discutir isso aqui. Então, só derivado no tempo, vamos chamar esse D maiúsculo aqui, zero. Zero pode dizer que é componente zero temporal. Então, ficou derivado no tempo mais esse termo. E a derivada no espaço, vamos chamar desse D grande, é o nabla com menos o cara aqui, só que com vetor. Aqui o potencial escalar, aqui o potencial vetor. Então, quer dizer assim, porque esse é um jeito maroto de guardar, porque a equação de Schrödinger escrita em termos desse derivado covariante, ela tem a mesma estrutura da partícula livre. Né? É I cortado derivada no tempo, menos H cortado ao quadrado, 2M derivada quadrado no espaço. Né? Só que essa derivada são as derivadas são os derivados covariantes, no tempo e no espaço, definidos assim. Essa forma eu vou usar daqui a pouco. Não, daqui a pouco não, no próximo vídeo. Isso é bom para você fazer a transformação de calibre, mas a gente não vai discutir isso agora não. Então só guarda, por enquanto, essa forma no coração. Aquela parte no tempo, não tem muito problema você escrever daquela forma ali, ou não, é só jogar o φ para um lado ou para outra da equação. Mas, no final das contas, tem que dar o φ. Essa parte que é um pouco complicada do termo cinético, né, que aparece esse cara aqui ao quadrado, para a gente explicitar. Vamos abrir esse cara para saber o que é isso, no final das contas. Né? Porque aqui não é esse operador atuado em psi e depois se atua ele no resultado. Então, quer dizer assim, você tem o psi atuando em psi e depois você atua o psi de novo. Então, aqui tem um psi ao quadrado. Aí você tem um termo, digamos, que tem um a atuando em psi e depois se atua o a de novo. Então, tem um a ao quadrado. Então, como aqui tem um menos i, né, então fica menos esse cara ao quadrado. Aí você tem um termo, digamos, que é o gradiente de psi. Aí você multiplica esse cara pelo a, que é esse menos i, q e o a. Então, aqui tem menos i, q, o a, o na e o psi, o gradiente de psi. E você tem um termo que é o a atuando em psi, e você tira o gradiente disso tudo, que é esse termo daqui. Então, são os quatro termos. Né? É como se fosse igual ao quadrado. Né? Quadrado primeiro, quadrado segundo. Só que não é duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque aqui esse cara é a derivada. Então, a derivada aqui no todo, e a derivada desse cara é atuando no a. Pode abrir. Aqui, foi isso que eu fiz? Então, essa derivada é a regra do produto. Né? Derivado do primeiro vezes o segundo, derivado do segundo vezes o primeiro. Então, a derivada do segundo vezes o primeiro vai somar aqui duas vezes. Vai ficar o gradiente de psi, o a, duas vezes. E tem outro termo que você vai tirar a derivada aqui do a. Então, esse aqui é um divergente de a. Agora está tudo explícito. Então, olha como quase sempre, né? Acho que sempre, né? Pelo menos nesse curso, a gente sempre vai escrever a gente não vai discutir isso agora, né? Mas só para adiantar, a gente sempre vai escrever essa equação usando o calibre de Coulomb, porque o calibre de Coulomb mata esse termo, né? Que é exatamente divergente de a igual a zero. Então, você pelo menos simplifica um pouco a equação. Joga aqui fora. Mas tudo bem. Então, a máxima aqui é que se você... Ali foi só para mostrar expressar o termo complicado, mas a máxima mais ou menos desse vídeo, uma vez que você tem aquela equação de Schrödinger, ou que você introduziu a ideia de acoplamento mínimo, é bom nas derivadas, fica mais fácil, você pode pegar aquilo e substituir, não é só na equação de Schrödinger que vale meio que em tudo. Né? Então, todos os resultados sem campo eletromagnético, com campo eletromagnético você vai lá e mexe as derivadas covariantes. Por exemplo, vamos ver isso na densidade de corrente. A gente vai refazer aquela conta da equação de continuidade, construir a equação de continuidade, só que agora com campo eletromagnético. Então você tem a derivada do ρ. O ρ, a definição é a mesma, é o π quadrado. Então deriva o π, deriva o π estrela. Agora vamos usar a equação de Schrödinger aqui. A equação de Schrödinger é que IH cortado derivada de π no tempo é aquele hamiltoniano. Então, eu vou dividir, jogar esse cara pelo lado da equação, então fica 1 sobre IH cortado, é o hamiltoniano aplicado em π. Aqui. Só que esse I dividindo, eu botei em cima com menos I. Então, esse cara é menos I, π estrela. Aqui o hamiltoniano atuando em π. Esse é o primeiro termo. O segundo é o conjugado de π. Então, você vai pegar o conjugado da equação de Schrödinger, então vai trocar o sinal do I.
Então, como eu tirei aqui menos i, então aqui na verdade é mais i. Então eu tirei menos i, aqui fica menos menos. Só que aqui tem uma questão importante, que dentro agora da equação, tudo bem, eu psi estrela, mas dentro da equação tem um i, porque nessa derivada covariante tem um i. Entendeu? Aqui tem um menos ia, então aqui tem que ser mais ia, quando você for fazer a conta. Então aqui só para guardar. Agora esse d ao quadrado, atuando em psi, eu vou usar o que eu fiz aqui nos slides anteriores. Esse aqui é o d ao quadrado. Vamos usar essa forma aqui. Então vamos substituir aqui e o conjugado aqui. Antes disso, vamos simplificar o que repete. Então aqui psi estrela psi q, psi estrela q, aqui com sinal de menos. Beleza, já cancelou. Agora aqui vamos substituir aquele d ao quadrado. Então isso aqui é o que estava naquele slide, né? Aquele d ao quadrado. E aqui o d ao quadrado conjugado. Então basicamente só trocar o sinal aqui e o psi aqui conjugado. Aqui também. Então onde tem i, trocou o sinal. Ok. Repara que esse, deixa eu ver qual que é. Esse aqui. Esse cara menos, aqui é menos, só que aqui é menos. Olha, é ao quadrado, psi estrela, ao quadrado, psi estrela, psi. Então eles se cancelam. Agora, esse termo daqui, por exemplo, ele é separado, né? O divergente de A, psi estrela, com sinal de menos. Aqui, divergente de A, psi estrela, mais, só que tem um menos. Então, eles caras somam duas vezes com menos. Esse termo aqui. Psi estrela, psi divergente. Esse e esse, eles não somam, mas eles têm a mesma cara. Mas eles não somam porque aqui repara que tem menos mais, só que aqui é menos. Então, os dois têm um sinal de menos, um fator 2. Só que aqui é o psi estrela, o A você deriva o psi. E aqui é o psi, o A você deriva o psi estrela. Então, eu escrevi aqui o derivado do psi, derivado do psi estrela. Esse termo é esse termo é esse. Fator 2 em evidência. Aqui já tinha um fator 2, aqui ganhou um fator 2 porque somou. Tudo pronto. Olha que esses três termos, eles formam uma derivada. Né? Isso é derivada de A vezes B vezes C. Né? Porque, olha, a derivada do primeiro vezes outros dois, a derivada do segundo vezes outros dois, a derivada do terceiro vezes outros dois. Então, isso aqui é o divergente do vetor que é psi estrela psi A. Só abrir o derivado 1, derivado do derivado outro. Então, dá para agrupar tudo isso como um divergente. Esse termo daqui eu já escrevi direto como divergente também. É o termo que você está acostumado. Né? Esse psi estrela laplaciano psi, menos psi laplaciano psi estrela. Se tira o nada na frente, é isso daqui. Pode ver que isso aqui é uma igualdade. É só voltar, né? Deriva aqui, vai ficar o laplaciano desse. Deriva aqui, ficou o laplaciano desse. Esse derivado e esse derivado se cancelam. Então aqui é uma igualdade. Então todo mundo ficou com o laplaciano que a gente vai tirar na frente. Então ficou o laplaciano, eu escrevi aqui na frente. Esse termo aqui, então é o psi estrela, derivado psi. E esse segundo é o psi, derivado psi estrela. Esse tudo lembra que virou o laplaciano só de A, psi estrela, psi, com sinal de menos 2i, um sinal de menos, um 2iq. Esse menos 2iq, eu vou separar com menos iq, menos iq. Escrevi uma vez aqui e uma vez aqui. Repara que os dois, na verdade, é o mesmo termo. Psi estrela, psi A com sinal de menos. Aqui é psi estrela, psi A com sinal de menos. Só que como tem um menos aqui, que ficou mais. Claro, a ideia. Então, olha, a equação de continuidade funcionou. Né? Então, a derivada no tempo de ρ é o divergente de um vetor. Né? Esse cara aqui todo dentro eu vou chamar de J. Foi para o outro lado. Então, J é isso aqui. O que eu queria, a lição é que, olha, esse J é o acoplamento mínimo. Então, o que seria o J sem carga? Aqui tira, não tem, aqui é o nabla, aqui é o nabla. Com o campo eletromagnético, no lugar do nabla, você bota derivado covariante. Você tem que sempre lembrar que quando esse derivado atua no estrela, ele é o conjugado do todo. Né? Agora, essa parte é importante, porque a derivada covariante tem um i. Ela é complexa. Né? Então, a derivada covariante é o derivado covariante de psi estrela. Né? Na verdade, sempre foi assim, só que o nabla era real, né? Então era o nabla de psi estrela, era o nabla de psi estrela. Okay? Isso que eu queria dizer. Né? Aqui é a ideia. Mas você pode falar, por que aqui não é derivado covariante? Aqui não, né? Porque essa equação tem que ser continuidade. Derivada covariante ela não é uma derivada, não dá para usar Gauss. Né? Então essa equação tem que mudar, permanecer a mesma estrutura. Essa derivada é derivada normal.
Mas aqui dentro, onde aparece derivada, é só botar derivada covariante, na definição do J. Ok? Então é só para lembrar, né? Pega os seus resultados, sai metendo derivada covariante de todo mundo, funcionou. Botou no campo eletromagnético. Isso leva a uma questão legal, interessante, não trivial, que é a velocidade. Para que a velocidade ela não é proporcional ao momento, né? Ela é momento e tem esse cara aqui, o A. Né? Joguei para cá, menos, né? Porque eu lembro que o momento é mv mais q vezes A. Então eu joguei pelo de cá, que é menos. Se esse cara em termos de mecânica quântica, né? Vai ser um operador associado à velocidade. Então aqui é representação de coordenada, então aqui é derivada, beleza? E aqui é a função A. Né? Então só tirar aqui em evidência, na verdade a velocidade é a derivada covariante, né? Fora esse fator numérico, aqui, só para ajeitar. Então, se você vai... Aqui ó, é o ponto interessante. O comutador de P com P, por definição, qualquer P, I e J é zero. Porque assim é o acoplamento mínimo, assim é mecânica quântica, ela não é teoria não comutativa. X com X comuta, P com P comuta. Então, automaticamente, sem campo eletromagnético, automaticamente V com V comutam. Você pode calcular a velocidade em qualquer... velocidade, vetor velocidade nas três componentes, num certo instante de tempo, sem nenhuma incerteza. Obviamente, se você tem a incerteza na velocidade, você teria no momento, né? Então você vai ter, se a incerteza é pequena na velocidade, seria pequena no momento, então ela vai começar a aumentar na posição. Mas tudo bem, vamos supor que eu só quero calcular a velocidade, não tem problema nenhum. Mas agora aqui não, porque esse cara não é só a derivada e derivada que comutam, é derivada e uma função de x, derivada e uma função de x. Então esse computador não é trivial. Então fazer esse computador, é óbvio que você substitui aqui, ele tem a derivada j, AJ, derivada k, AK. Derivada e derivada comutam, o A com A comuta, porque é só a função de x, né? Tanto faz. Então você vai ter um termo que é derivada do j com AK e o AJ com derivada de k. Esses dois termos não são triviais. Aqui, então no final aqui vai ficar derivada j menos derivada jk menos derivada k. AJ. Esse é o computador de VJ com VK. Se você for olhar, ele é exatamente a componente a componente que está faltando do B. Quer dizer assim, o que é V1, V2? Tem que ser derivada 1, A2 menos derivada 2, A1. Então, derivada x a y menos derivada y a x, que é a componente z do rotacional desse cara. Então, é a componente z do campo magnético. Então, na verdade, esse cara, para você escrever de um jeito compacto, né, é epsilon de JKLBL. Né? Então aqui se eu dou V1, V2, aqui é 1, 2, aqui tem que ser 3. Então você pode ver assim. Então as velocidades não comutam se você tem um campo magnético. Né? Essa é a questão. Então se elas não comutam, você usa o seu princípio de certeza, a sua desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então a incerteza em J, VJ, incerteza em VI, VJ, ela é maior ou igual que esse epsilon JK, o valor médio aqui no BK. Então você dá o componente, para calcular a componente, você não consegue calcular componente x e y das velocidades de uma forma, com uma incerteza arbitrária, se você tem campo magnético na direção z. Então se x e y, o campo magnético na direção z atrapalha a medida das velocidades no plano aqui, x e y. Então esse é um resultado quântico completamente não trivial. Isso não muda nada as relações, digamos, canônicas. Né? X com X comuta, P com P comuta, X com P e é cortado. Porque a velocidade não é P. Esse é o problema. A velocidade é P menos o que A. Parece o potencial vetor. Né? Então por isso que aqui aparece como magnético. Interessante, né? Esse é um resultado bem legal. Mas é isso. Né? Então com isso a gente encerra esse vídeo. A gente ainda está na construção de coisas genéricas, ainda não chegamos em problema. No próximo ainda falta um detalhe importante, que são transformações de calibre. Falou, galera. Até o próximo, hein? Valeu e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será